Administração de Produção e Operações, Unidade 3. PCP. PCP, Planejamento e Controle de Produção. Do que se trata o PCP? Na verdade, ele é um processo para auxiliar o gerenciamento da produção da indústria. É através dele, é com essa ferramenta, que normalmente é colocada em um setor da empresa específico, é uma pessoa junto com uma equipe, ela é responsável para fazer o planejamento de quando produzir, quanto produzir, onde produzir, em que ordem produzir e fazer a verificação, fazer o acompanhamento se tudo está correndo conforme foi planejado, se tudo está correndo conforme foi o plano. Ele é fundamental para garantir que a empresa está de fato produzindo os melhores produtos da melhor forma e de acordo com o planejamento feito antecipadamente, previamente. Quais são os benefícios do PCP? Ele acaba trazendo um planejamento e um controle de produção de forma mais eficaz. Ele organiza as matérias-primas de uma forma que estejam disponíveis assim que necessárias durante a produção. Vai ser visto mais à frente que isso acaba gerando uma melhor forma de produzir, um menor lead time de produção. Ele melhora o fluxo de materiais na linha de produção, contribui para a redução no investimento em inventário, ele acaba deixando uma matéria-prima em quantidades mais assertivas, permite que os gestores tomem decisões mais corretas, ele traz uma visão melhor para se tomar decisões estratégicas de produção, otimiza a produtividade dos colaboradores. Se você disponibiliza um planejamento de uma forma correta, se você disponibiliza as matérias-primas num fluxo contínuo, ele acaba contribuindo para que a eficácia e eficiência de produtividade dos colaboradores seja maior. Otimiza a produtividade de máquinas e equipamentos. Esses são os benefícios gerais do PCP. Lógico, existem benefícios mais estratificados em pormenores quantidades que também podem ser enumerados de acordo com o tipo de produção e de empresa que estejamos falando. Continuando com os benefícios. Ele ajuda a monitorar e controlar o desempenho de produção. Ele reduz, ele diminui as perdas e desperdícios dentro de uma indústria, dentro de uma produção. A partir do momento que ele otimiza a produção, que ele diminui perdas, ele também traz como consequência e benefício a diminuição de custos operacionais da empresa. Ele acaba barateando o que está sendo produzido. Ajuda a manter o nível de estoque em níveis ideais, otimiza o período de produção e ajuda a manter o tempo de produção em um nível ideal, que é o lead time, aumenta a qualidade de produtos fabricados, reduz o tempo ocioso, otimiza a capacidade produtiva da empresa e organiza os cronogramas de produção da fábrica. Como pode ser visto nesses benefícios, ele é de vital importância para a produção da empresa. Ele atua tentando, ao máximo, deixar o processo mais contínuo, diminuindo desperdícios, otimizando o uso de máquinas, otimizando o tempo de funcionários, fazendo com que não se tenha paradas, não se falte nada. É um conceito que vai ser visto mais à frente do just in time, tudo na hora correta, no tempo certo, um fluxo constante e contínuo. Quais são os objetivos do PCP? Primeiro deles, programar a produção, fazer a programação da produção. Segundo, carregamento de máquinas e postos de trabalho.
Terceiro, sequenciamento e priorização da produção. E o quarto, monitoramento da produção. Através das seguintes perguntas, o PCP ele vai atendendo esses objetivos. Quando produzir, quanto e onde produzir, em qual ordem produzir e verificar se a execução está seguindo o planejamento. Primeiro objetivo, programação da produção. Quando produzir? O primeiro objetivo do planejamento e controle de produção é, basicamente, fazer a programação de produção. O que é essa programação? É a ação de avaliar a demanda total a ser produzida pela fábrica e, então, a partir daí, determinar quando cada atividade produtiva será executada. De uma forma simplista, existem duas formas para a programação da produção. Programar a produção para frente. Aqui se tem o objetivo de minimizar o prazo de entrega e funciona programando a execução das tarefas para o primeiro momento em que os recursos estejam disponíveis. A partir do momento que o recurso está disponível, você faz a programação seguindo um tempo futuro. Programar a produção para trás. Aqui o objetivo é minimizar os recursos e tempo alocado. Funciona determinando qual momento a tarefa deva estar concluída, e então programando as tarefas para que essa data seja atingida. Você vê que uma se foca em prazo de entrega e o outro foca em recursos e tempo alocado. Segundo objetivo, carregamento de máquinas e postos de trabalho. Quanto e onde produzir? A programação da produção só pode ser cumprida se esses postos de trabalho e máquinas tiverem suas capacidades bem definidas. Logicamente, dessa forma, uma indústria pode saber quanto e onde produzir. A fábrica, a indústria, ela pode definir esse carregamento das seguintes formas. Primeiro deles, carregamento finito. Aqui, cada etapa do processo produtivo tem sua capacidade medida e considerada. Ela tem ali mensurado o potencial dela. Deve-se estudar se a capacidade do centro de trabalho suportará a demanda planejada para a produção e assim programar cada etapa produtiva. Pessoal, basicamente você vai ver se tua capacidade de produção vai atender o que tu tem que produzir, o que você foi incumbido a produzir. Você faz esse comparativo. Carregamento infinito. Aqui é uma visão mais macro, de grosso modo. Muitas empresas possuem diversas programações possíveis em cada momento, e por isso é inviável calcular o carregamento de cada máquina e posto de trabalho. Então, recomenda-se utilizar o carregamento finito apenas para o posto gargalo da produção e o carregamento infinito para os demais centros de trabalho. Nós dizemos que um posto gargalo é onde se aumenta o tempo de produção, no qual se chega a mais produtos do que se pode abarcar, por assim dizer, do que se pode, do potencial de produzir. Se chega mais produto do que a demanda. Pense num gargalo de uma garrafa. Um fluxo ele vem em maior quantidade e ele diminui porque a máquina não consegue absorver aquele fluxo que está vindo. Isso é um gargalo de produção. Terceiro objetivo, sequenciamento e priorização da produção. Em que ordem produzir? Aqui, o objetivo do PCP é sequenciar a produção, determinar qual vai ser a melhor ordem para executar as operações. É comum e é normal acontecer de diferentes produtos compartilhar a mesma etapa produtiva, ou ainda usarem o mesmo equipamento de produção. Sendo assim, é preciso determinar quais produtos
terão prioridade. Quais serão produzidos primeiro? Quais serão colocados primeiro? Normalmente se usam algumas formas. Vamos a algumas delas. FIFO ou PEPs. Basicamente, é um método mais simples no qual o primeiro a entrar é o primeiro a sair. Na prática, quem começou a ser produzido primeiro vai terminar de ser produzido primeiro. LIFO ou WEPs, último a entrar, primeiro a sair. Neste modo, o sequenciamento, nessa forma de sequenciar, os últimos pedidos são produzidos primeiro. Qual é o que determina e como trabalhar essas formas? Essa variação, ela sofre de acordo com o tipo de produto, com o tipo de cliente que você está atendendo, com o tipo de demanda que você tem. Então, existem vários fatores que vão determinar qual vai ser o tipo de produção, qual vai ser a forma de priorização. A via de regra, lógico, e no normal seria um sistema PEPs. Você vai produzir quem encomendou primeiro. Mas existem fatores externos que às vezes demandam com que você receba uma encomenda de uma produção depois e tenha que entregar antes de todos, tá? Então existe essa variação e as indústrias elas trabalham com esses dois sistemas. Quarto objetivo: monitoramento da produção. É o controle, é acompanhar, é verificar se a execução está seguindo o planejamento. Para se fechar os objetivos principais de um controle de produção, você vai observar se está seguindo o que foi planejado. E aí existem duas formas de fazer esse controle. Primeira delas, controle empurrado. Aqui, basicamente, cada posto de trabalho passa ou empurra o material ou o produto semi-acabado para a etapa seguinte, assim que termina a sua atividade. E o controle puxado. Aqui, o centro de trabalho solicita ou puxa o produto semi-acabado da etapa anterior. Desta forma, uma atividade puxa outra, que puxa a anterior e assim por diante. Basicamente, pessoal, nós temos um controle empurrado no qual temos um fluxo contínuo que não para e temos um controle puxado que é feito a partir de um comando, de uma ordem, que para esse fluxo continuar tem que ser feito uma ordem ou um comando. Dessa forma, você, na teoria, pode dizer que é um controle mais burocrático. Outra vez, depende muito da demanda, depende do que você está produzindo, depende do tipo de produto, depende da demanda. As indústrias, normalmente, elas têm a capacidade de atuar nos dois âmbitos. E aqui nós temos as etapas, como se dá essas etapas do planejamento e controle de produção. Basicamente, a primeira é uma previsão de demanda, é uma previsão do quanto você vai produzir. Para se começar a colocar o planejamento em prática, você tem que saber qual vai ser o volume de vendas e demanda naquele período. É possível, e uma das ferramentas que se usa, atrelado ao setor de vendas, é justamente a previsão de vendas. Você tem dados no qual você já planeja uma produção para absorver aquela demanda daquele período. Dessa forma, é possível estimar qual será a demanda de materiais, qual será a demanda de produção, o quanto você tem que produzir e o quanto de pessoas você precisa para produzir. Esse planejamento deve ser feito tanto para curto quanto para médio e longo prazo. Você faz um controle ali de produção, a previsão de demanda, tanto diário, quanto semanal, quanto mensal e até anual. Isso vai influindo em todo o teu planejamento. Segunda etapa, planejamento da capacidade produtiva. Após ter uma noção da demanda do período e também do futuro a longo prazo, a empresa deve adequar a capacidade produtiva para a demanda. Ora, pessoal, isso é, eu tenho que ter uma capacidade de produzir
de acordo com a demanda que me vem. Porque se eu não tiver essa capacidade, eu não vou conseguir atender. Ou seja, é preciso definir se é necessário aumentar minha capacidade de demanda. Eu posso fazer isso contratando mais pessoas, comprando mais máquinas, ou também eu tenho que verificar se é preciso reduzir a produção ou a mão de obra possível. É uma análise no qual você vai verificar. A partir disso, você pode fazer escalas de pessoas, compra de máquinas, você pode definir férias de funcionários de acordo com essas demandas que você tem. Terceira etapa. O objetivo aqui, basicamente, é determinar qual a melhor estratégia de produção para a fábrica. É o planejamento agregado da produção. Normalmente, esse planejamento ele é feito de forma anual. Ele vai sendo revisado mensalmente e possui algumas informações vitais: volume de estoque e produção mensal, contratação e demissão de colaboradores, contratação de horas extras, contrato com fornecedores, contrato com serviço de logística. Aqui o grande objetivo é criar uma informação, uma referência para se tomar decisões em relação à demanda e capacidade da empresa durante o ano. Quarta etapa, plano mestre de produção. Aqui foca-se nos planos de produção no curto prazo e na forma que vai ser operacional. No plano mestre de produção, a empresa acaba analisando e direcionando os recursos para atender aquela demanda de período, para produzir a quantidade certa na hora certa, ter o produto ali, ter a matéria-prima e os insumos de uma forma adequada. Outra vez, a gente está falando do conceito de JIT, Just in Time, que a gente vai desenvolver ele daqui a pouco. Aqui o planejamento deve ser mais detalhado, contendo itens, quantias e estoques. Esse plano mestre, ele é mais detalhado do que o planejamento agregado. E ele aí entra também, considera os pedidos atualmente que estão em aberto, que estão sendo produzidos. Quinta etapa, programação detalhada da produção. É onde realmente há a gestão do chão de fábrica, a rotina, as atividades, é aquela coisa em loco. Nessa etapa, planeja-se quantidade de materiais, organização do estoque, definição de lote para os produtos, definir a sequência das ordens de produção, definir os padrões e a geração de ordens de produção. Sexta etapa, controle da produção. Com o planejamento feito, você faz o controle. Você verifica se está tudo seguindo conforme foi combinado, conforme foi programado. Nessa etapa, faz a mensuração e análise de dados informados pelo sistema de gestão para identificar potenciais problemas, melhorar processos e fazer os ajustes necessários. Dessa forma, através desse controle, fica mais viável, fica mais fácil você tomar decisões mais assertivas na hora de melhorar seus processos dentro da indústria. Existem alguns métodos, existem algumas ferramentas que elas acabam auxiliando nesses processos produtivos. Vamos falar de algumas delas. O primeiro deles é o MRP1. Basicamente, é o planejamento de necessidade de materiais. Ele é um sistema que ajuda os fabricantes a planejar, programar e gerenciar o estoque durante todo o processo de fabricação, gerenciar o estoque de materiais. É principalmente um sistema baseado em software projetado para melhorar essa produtividade dentro das empresas. Basicamente, ele busca uma redução de custos e melhora o lead time, melhora o tempo no qual o insumo chega a uma fábrica e sai como um produto acabado, já que busca estimar a quantidade de matéria-prima disponível e programar as entregas.
Ele faz cálculos complexos envolvendo volume de produção, tempo de fabricação e matérias-primas usadas. Então, a partir daí, ele prevê quantidade de materiais necessários na linha de produção para atender certas demandas, as demandas ali programadas. Quando ele trabalha integrado ao setor de vendas, ele consegue prever o momento aproximado em que esses materiais disponíveis no estoque terão um nível baixo, um nível de escassez, fornecendo assim informações para tomar de decisões de compra, para nunca deixar a produção cair. MRP2, Planejamento de Recursos de Manufatura. Ele surge, ele é um descendente do MRP1, que também tem foco no controle e planejamento. A diferença é que ele se volta para os impactos futuros da produção sobre os setores de engenharia e finanças. O MRP1 ele é fundamental para que a indústria consiga controlar e planejar a produção rotineira, sendo assim capaz de acionar diferentes fornecedores no momento adequado. Para isso, você tem ali uma alimentação de informações, com os pedidos sendo colocados de forma adequada para que se faça os cálculos, as projeções de materiais, de tempo, entrega e estocagem de matéria-prima. Já o MRP2, ele é mais estratégico. Ele busca ali viabilizar o planejamento da expansão, um aumento de produção ou adequação da demanda, garantindo assim, quando necessário, que a empresa tenha ali os materiais necessários para suprir uma mudança, quando necessária, na linha de produção. Ele analisa a quantidade de matéria-prima disponível, mas ele também analisa outros fatores ligados à produção, como capital financeiro, máquinas e recursos humanos. Ele projeta, ele encaixa e ele diz que o aumento de produção pode ser feito seguindo aquela linha de acordo com o que ele coloca. Just in time. Just in time é um conceito todo o tempo usado dentro do sistema produtivo. Simplificando, basta dizer que ele é no momento certo. É uma filosofia de manufatura onde a empresa busca produzir, busca ter a quantidade exata para atender suas demandas, seja de matérias-primas, seja de produtos disponíveis ali para entrega. Dessa forma, ela evita estoques. Ela parte do pressuposto que estoque demais é dinheiro muito parado. A ideia é que a empresa que aplica os DIT consiga fazer com que a matéria-prima chegue no momento exato em que é necessário. Dessa forma, a empresa não fica com esse estoque parado entre os processos produtivos, entre as etapas produtivas dentro da indústria. Ele é visto como uma estrutura, como uma parte da melhoria contínua e é muito visado pelas empresas que produzem sob encomenda, onde primeiro o produto é vendido para depois comprar o material necessário para a fabricação.